Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos. Hoje, finalizando o nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Nós estamos vendo a oração que Jesus deixou, né? Ali registrado no seu ministério, sob a ótica de três grandes homens de Deus, Lutero, Calvino e Agostinho. E o que eles foram aprendendo, né, na vida de cada um de oração, e em relação ao Pai Nosso, o que chamava a atenção de cada um deles, o que eles deixaram registrado das experiências que eles tiveram, né? É isso que nós vimos aí durante todas essas semanas e hoje a gente termina. Nós estamos, então, no último trechinho do Pai Nosso que diz: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o Pai Nosso, ele termina com esse trechinho, e Calvino, ele chama a atenção, né, de algo bem interessante, que ele fala que é muito apropriado o jeito que está registrado o final dessa oração, né? Porque ele fala assim, que nós pedimos, fizemos aí petições, né? Olhamos para as nossas necessidades, nossos problemas, nossas limitações, e aí, no final, nós retornamos à verdade plena da suficiência de Deus. Né? Então, ele aqui está dizendo que quando nós terminamos a oração do Pai Nosso, dizendo, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Nós estamos, de novo, né, dizendo aquilo que nós dissemos no começo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a gente começou entendendo quem é Deus, e colocando as coisas na sua ordem correta, né? Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é a Ele que eu estou dirigindo minha oração, né? Eu estou dizendo, Senhor, aqui estão as minhas petições, mas seja feita a tua vontade, porque o Senhor é o soberano, o Senhor é Deus, né? Então, nós começamos a oração olhando e entendendo quem é Deus e quem nós somos, adorando a esse Deus, entregando a Ele o que Ele merece, que é toda a adoração, todo louvor, toda gratidão. Colocamos aqui o nosso coração na oração, as nossas petições, buscando, né, dizendo, Senhor, nós temos necessidades, elas estão aqui, mas a gente termina a oração do Pai Nosso de novo dizendo, porque o Senhor merece, o Senhor é o único que é digno de toda a adoração, de todo louvor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, então teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aqui Calvino chama a atenção, dizendo que a gente termina, faz o fechamento dessa oração, né, com o mesmo entendimento de quando a gente começou a oração, né? Entendendo quem é Deus. E aí ele diz que quando nós fazemos isso, nós estamos como se repousando de uma maneira tranquila na lembrança de que nada jamais vai roubar de nós o reino, o poder e a glória do nosso amoroso Pai Celestial. Porque tudo é dele. Ele que realiza todas as coisas. É ele quem realiza os milagres, é ele quem faz todas as coisas. É dele o poder, não nosso. Né? Ele sabe, ele conhece todas as coisas, então não tem como roubar, não tem como acabar. Graças a Deus por isso, que não está nas nossas mãos, porque senão, com certeza, a gente erraria, acabaria, né? Mas não está nas nossas mãos, está nas mãos dele. Então, a gente pode descansar, ele chama de um repouso tranquilo. A gente pode descansar nessa verdade, nessa revelação, nesse princípio, que faz parte do princípio dos valores do reino de Deus.
né? De que o Senhor é Deus. E nada, absolutamente nada, pode tirar o reino, o poder, a glória dele. Nada, absolutamente, pode tirar o poder das mãos dele. Nada, nada, nada. Por isso nós podemos descansar de que ele pode fazer todas as coisas. E descansar ainda mais, entendendo que ele é o nosso Pai amoroso. Então, nós vimos que na oração aqui do Pai Nosso, né, a gente adora ele, começa reconhecendo que ele é o nosso Pai, né, que ele está nos céus, que ele é o Todo-Poderoso. A gente termina a oração entendendo que toda honra, toda glória, todo reino, todo poder está nas mãos dele, é dele, né? E no meio da oração, nós também pedimos para que ele nos desse, pedimos perdão, pedimos livramento, né? Agora, é interessante, e aqui Calvino, de novo, ele chama a atenção para algo bem interessante a respeito do Pai Nosso. Ele diz que o Pai Nosso, né, ele não foi feito como um modelo para ser repetido, porque nós temos vários tipos de orações registrados na Bíblia, né, vários tipos de palavras ali que a gente usa na oração. Então, entendendo que cada um tem um jeito de orar, um tipo de palavra que vai usar, né? Então, o fato não é você pegar as palavras do Pai Nosso e dizer isso é uma oração e ponto. Não. A gente não repete as orações, mas no Pai Nosso nós encontramos os princípios para uma oração. Nós encontramos os valores que Deus deseja que a gente identifique quando a gente vai orar, né? É isso que Calvino chama a atenção, dizendo que a oração do Pai Nosso, ela está cheia de ênfase, de tópicos, de propósitos. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, reconhecer a importância do perdão, de ser livre tanto do mal dentro de nós, para que a gente não caia em tentação, quanto do mal que está fora e quer vir nos destruir, né? A oração do Pai Nosso, ela nos ensina sobre quem nós somos, quem Deus é. E algo para a gente terminar, que é bastante interessante, é que a oração do Pai Nosso, ela foi... Jesus traz essa oração no plural. Não é meu Pai, né? Mas é nosso, Pai nosso que estás nos céus. Perdoa as nossas dívidas, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela é feita no plural. É como se mais pessoas estivessem fazendo, não uma só. E isso também é algo que a gente pode aprender, é um princípio. É algo intencional que Jesus deixou através do Pai Nosso. Então, nós pedimos a Deus que nos dê aquilo de que necessitamos. E isso significa que, tanto quanto possível, as orações dos cristãos, isso é Calvino dizendo, as orações dos cristãos devem ser públicas para o aperfeiçoamento das comunidades dos crentes. Veja só, sempre que possível, devemos orar em companhia de outras pessoas. Agora, a oração, a Bíblia nos mostra que é uma conversa com Deus, né? Que é uma maneira de conhecer a Deus mais a fundo. E aí, nós podemos entender que nós conhecemos mais a fundo a Deus, nós conhecemos mais a fundo as verdades de Deus, as verdades do reino de Deus, não apenas sozinhos, mas quando estamos junto com outras pessoas. Aqui o autor, ele cita o C.S. Lewis, e o C.S. Lewis fala uma coisa bem interessante. Ele fala que é preciso uma comunidade, um grupo de pessoas, para se conhecer um indivíduo. E aí ele dá um exemplo. Refletindo sobre as próprias amizades dele, né, C.S. Lewis, ele observou que certos aspectos da personalidade de um de seus amigos só vinham à tona na interação dele com o segundo amigo.
Isso significava que se ele perdesse o segundo amigo, perderia parte do primeiro amigo, que sem o segundo permaneceria invisível, né? Ao orar com amigos, você será capaz de ouvir e ver facetas de Jesus que ainda não percebeu. C.S. Lewis até cita Isaías 6, falando que os anjos a todo instante estão dizendo santo, 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 né? É o Senhor dos exércitos, e estão falando uns aos outros e adorando ali juntos, em comunidade dos anjos ali, né? Adorando a Deus. E aí ele fala, cada anjo transmite a todos os demais a porção da glória que vê de Deus. Então, conhecer o Senhor é algo comunitário. Por isso, nós devemos orar e louvar juntos. Então, aqui a gente pega, né, o que Calvino chamou atenção por o Pai Nosso ter sido escrito no plural. C.S. Lewis aproveita e traz a maneira dele também ver, e ele até identificou nos seus relacionamentos pessoais, que quando ele se relacionava sozinho com um amigo, ele conhecia, o amigo ali tinha algum tipo de comportamento, mas se tivesse junto com outros, ele tinha vários outros tipos de comportamento. Parece que ali o convívio com as outras pessoas vai tirando, né? Tirando não, mas vai trazendo à tona em nós muitas coisas que se tivéssemos sozinhos, não viria. Então, essa interação, estar juntos, tem algo muito fantástico. Por isso que a Bíblia diz para a gente se reunir, né? Nós estamos passando por um tempo de pandemia e isso tem sido um grande desafio. A gente buscar meios, né, que não o presencial, que não o que hoje em dia traria um risco, inclusive à vida, né? Mas a gente, então, encontrar meios de estarmos juntos, né? As células têm cumprido um papel muito fantástico, porque essas videochamadas, é claro que nunca vão substituir a gente estar junto presencialmente, aliás, nada vai substituir. Mas se a gente não pode fazer, né, não pode por um tempo estar juntos presencialmente, as células têm conseguido resolver, né, essa equação aí que ficou faltando. Como é que a gente vai se falar? Como é que a gente vai se reunir? Como é que a gente vai trocar ideia? Como é que a gente vai somar juntos? Né? E aí as células fizeram o quê? Essas videochamadas, onde tem ali a interação, onde as pessoas conversam, trocam ideia, falam sobre assuntos variados, né? Não só o assunto em si, mas aí rende muita coisa aí, muito assunto, né? Pessoas orando umas pelas outras. Nós temos reuniões com líderes, onde a gente divide em salas diferentes e tem, então, grupinhos de líderes, um orando pelo outro, tudo isso virtualmente, né? Mas por que isso é tão importante? Porque nessa interação de estarmos juntos, de estarmos orando uns pelos outros, de estarmos conversando sobre assuntos uns com os outros, a gente cresce, a gente soma, nunca a gente vai perder. Pelo contrário, a gente soma, coisas muito escondidas dentro de nós vêm à tona, né? Coisas boas e coisas não tão boas. E isso é bom, porque muita coisa que não é boa, que está dentro de nós e a gente nem sabe, com a comunhão, com o estar junto, é um trabalhar de Deus para que isso venha à tona. E vem à tona com um propósito. Deus sempre faz tudo com um propósito. E se nós estamos buscando a Deus, nós nos submetemos ao propósito dele. Então, se ele permite que venha à tona, é para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. Né? E aí a gente vai estar muito mais curado, muito mais saudável emocionalmente. Então, esses relacionamentos são extremamente importantes. Eu estou aqui falando, estou me lembrando de algo que eu senti no coração de começar o ano passado, que foi um clube de leitura. Eu gosto muito de ler, e eu convidei algumas pessoas perguntando se queriam fazer parte. Então, desde o ano passado,
que a gente tem esse grupo de leitura. E é tão gostoso, porque a gente se reúne virtualmente, né, uma vez por semana. Durante a semana, cada um leu na sua casa os capítulos, né, o tanto ali de páginas que a gente combinou, e a gente se reúne para falar sobre o que a gente leu. E é tão interessante, porque às vezes eu não entendo muito o que eu li, ou eu tive um pouco de entendimento sobre aquele assunto que foi falado no livro, mas quando a gente junta, né, tem ali 5, 6 pessoas, e a gente junta para falar sobre aquilo que a gente leu, mas enriquece tanto. De verdade, eu saio todas as segundas-feiras à noite, que é quando a gente se reúne, eu saio, sabe, com uma sensação tão gostosa de que ali a gente trocou conhecimentos, a gente somou conhecimentos e saímos todos com muito mais entendimento do que se só eu lesse sozinha aqui o meu livro. E isso é uma realidade nos outros temas e assuntos também da nossa vida. Quando a gente se reúne, quando a gente está junto, a gente tem algo que é de Deus, sabe? Da gente somar, da gente trocar ideias e sair com muito mais entendimento. Sair ali, né, daquele momento juntos, muito mais enriquecidos emocionalmente, enriquecidos no conhecimento, no entendimento, muitas vezes, né, de coisa que, se eu estivesse estudando sozinha, eu teria só uma porçãozinha. Mas juntos, ó, como isso cresceu. Sabe? Então, aqui, o que C.S. Lewis está falando, o que Calvino está chamando a atenção, é justamente esse poder que existe quando a gente está junto, quando a gente se reúne, quando a gente senta, né, mesmo que virtualmente, a gente senta para conversar juntos, trocar ideia, né? E isso é algo extremamente importante, a gente aprender a dialogar, a gente aprender a conversar, a gente aprender a falar e a gente aprender a ouvir. Tudo isso faz parte de um crescimento espiritual, emocional, psicológico, tudo, né? Então, aqui a gente tem esse poder que na oração do Pai Nosso a gente encontra uma revelação dizendo, olha, você orar sozinho é fantástico, mas lembre que quando vocês estão juntos, o poder, ele é extremamente, extremamente significativo, é muito maior, é exponencialmente mais poderoso, né? Então, eles chamam a nossa atenção para isso. E aí, terminando aqui, diz, desse modo, quanto mais compartilhamos do pão celestial entre nós, mais todos teremos, não é? Então, Deus ministra algo ao meu coração, eu aprendo algo de Deus, e aí a gente se reúne, o outro ouviu algo de Deus, aprendeu algo de Deus, e a gente vai conversar, e a gente vai somar esses entendimentos, a gente vai orar junto, a gente vai repartir o que eu aprendi, o que o outro aprendeu, a gente vai repartir a maneira como a gente vê a maneira de Deus agir, aquilo que Deus vai realizando na minha vida, eu vou lá e troco com o outro vai falando a maneira como Deus vai realizando na vida dele, e assim a gente vai, como diz aqui o texto, trocando esse pão celestial, para que a gente se alimente e a gente cresça, esteja saudável no nosso entendimento, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento um com o outro. E isso eu acredito que seja extremamente importante para a nossa vida hoje, aquilo que a gente tem vivido, A gente tem vivido uma realidade muito terrível, que eu acredito uma realidade orquestrada por Satanás para separar as pessoas, para causar divisão entre as pessoas, divisão nos relacionamentos de amizades, muitas vezes até no relacionamento conjugal.
divisão nos relacionamentos familiares, onde a gente vê as pessoas brigando, discutindo, de uma maneira muito intolerante. Você fala isso, mas eu não aceito. Aí o outro fala, também não aceito o que vem de você, e aí erguem muros, né, divisões. Se o outro fala uma coisa diferente do que eu estou acostumado a ouvir, ou diferente do que eu acredito, diferente do que eu quero ouvir, do que eu acho que é o certo, eu já elimino a pessoa, né? Então, não é mais um diálogo. E quando tem um diálogo, é meio que assim, sabe? Eu ouço o que o outro está dizendo, mas já estou pensando aqui como eu vou rebater o que ele está dizendo. Diálogo não é isso. Diálogo é uma troca de conhecimentos, de saberes, de vida, de experiências, né? O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala, olha, quando você sentar com alguém que tem assuntos divergentes, fale daquilo que é comum entre vocês. Fale daquilo que é comum. Não crie divisões. Não afaste as pessoas. Porque o estar junto é extremamente espiritual. O estar junto tem poder de cura, tem poder de libertação, de transformação. Agora, se a gente afasta as pessoas, a gente vai estar junto como, né? A gente tem que ser pacificador e trazer um ambiente gostoso de estar juntos, de ouvir, de falar, né? As pessoas, elas estão com uma dificuldade muito grande de argumentar. Se eu ouço só aquilo que eu quero ouvir, se eu ouço sempre na mesma vertente daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é certo, eu não crio argumentos. Porque eu vou sempre ouvir, e ok, aquilo que para mim está ok. Agora, os argumentos, eles vão sendo criados quando eu ouço algo contrário. Poxa, eu ouvi algo contrário do que eu acredito. Então, vamos lá. Eu preciso, então, ter argumentos para aquilo que eu acredito. Eu não vou abrir mão do que eu acredito. A não ser que aquilo que eu acredito seja errado. Mas se aquilo que eu acredito é o certo, né? Então eu preciso ter argumentos. Mas não argumentos para brigar, mas argumentos para conversar, né? E se a gente conversa, e aí eu tenho argumentos na minha fé verdadeira, eu vou ganhar alguém. Agora, se eu não quero ouvir nunca nada que venha diferente do que eu acredito, eu vou afastar a pessoa que precisaria ouvir justamente a verdade que está dentro de mim. Então, a Bíblia, ela chama muito a nossa atenção, dizendo que nós não fomos chamados para afastar as pessoas, sejam elas quem forem. Sejam elas quem forem. Nós fomos chamados para atrair, né? Imagina um lugar todo escuro, aí um ponto de luz lá no canto, ele vai chamar atenção. E com certeza vai ser onde as pessoas vão. Imagina, elas estão no escuro, não sabendo para onde ir. Tem um ponto de luz lá na frente, é lá que elas vão. Não é? É essa a verdade de ser luz no mundo. Agora, como é que eu vou ser luz no mundo se vem uma pessoa que está nas trevas, vem chegando perto de mim e eu falo, não quero falar com você, você pensa diferente de mim, Não, nós precisamos atrair as pessoas que estão nas trevas, para que elas vejam a luz de Cristo em nós e elas também entrem na luz de Cristo como nós entramos um dia. Mas para isso nós precisamos atrair as pessoas, precisamos preparar um ambiente gostoso. E um ambiente gostoso não é de divisão, não é de briga, não é de partidarismo, mas é um ambiente de pacificador, de trazer paz, de trazer aqui de unir, não de dividir.
né? Dentro da nossa família. Eu já ouvi muito, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito pessoas contando que o grupo da família a gente teve que desfazer porque era só briga, né? Como é que a gente vai ganhar a nossa família? Como é que a nossa família, que ainda não entregou o coração para Jesus, vai poder conhecer Jesus através da gente? Através daquilo que está de convicção no nosso coração, daquilo que aparenta nas nossas ações. Agora, eu digo que tenho Cristo, né? Que tenho o amor de Cristo no meu coração. E aí entra um assunto que é divergente, e aí eu brigo, eu afasto as pessoas, eu sou rude. Que tipo de atitude cristã eles estão vendo em nós? Então, essas coisas são reflexões, essas reflexões são necessárias para a gente fazer. E o Pai Nosso, ele traz isso para nós, né? Ele traz todas essas questões que a gente vai deixando, o Espírito Santo vai ali trazendo, nos ensinando, chamando a nossa atenção, né? E que em nome de Jesus, ele nos dê cada dia mais conhecimento, mais entendimento, que a cada dia ele nos dê mais sabedoria, que a cada dia ele nos faça, né, pessoas sábias, para poder edificar as outras pessoas, para atrair e não afastar, né, para unir e não causar divisão, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Terminamos então a oração do Pai Nosso, mas que em nome de Jesus o Espírito Santo continue ainda, né? Sempre que a gente tiver contato, ou sempre quando a gente estiver orando a oração do Pai Nosso, que Ele traga verdades muito profundas ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por cada um de nós. Muito obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos ministra. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha trazer, doce Espírito Santo, venha trazer sobre nós a verdade, venha trazer sobre nós o entendimento, a revelação, venha trazer sobre nós também, em nome de Jesus, a saúde emocional, espiritual, que nós possamos ser pessoas que atraiam e não afastem os outros, que a gente promova a união e não divisão entre as pessoas, que a gente tenha empatia, que a gente tenha amor, e que isso tudo seja visto através das nossas palavras, das nossas atitudes, em nome de Jesus, e que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado, honrado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. Tem aí uma semana muito, muito especial, fantástica na presença do Senhor. Com certeza Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida, na minha vida. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.